Você sabia que toda matemática moderna, ela começa com uma ideia extremamente simples chamada de conjuntos? Você conseguiria me dizer a definição, antes de eu poder informar vocês, você conseguiria me dizer qual é a definição de conjuntos? Você poderia me falar, Felipe, é muito fácil, conjuntos, ele é uma coleção, ele é um agrupamento, um aglomerado de algo. E você está extremamente correto sobre isso. Conjunto, ele é nada mais nada menos do que um agrupamento, porém um agrupamento de objetos, entendeu? Normalmente, esses objetos eles vão ter características semelhantes. Vejamos, eu trouxe alguns exemplos aqui de conjuntos para vocês. Por exemplo, esse conjunto A aqui. Esse conjunto A ele vai trazer três palavras, que seriam o quê? Carro, casa e lápis. Vejamos, isso aqui é um conjunto de três palavras. E aí, eu trouxe esse outro conjunto B, que seria o conjunto X, Y e Z. Isso aqui são os elementos dele. E aí, por fim, temos esse conjunto aqui, que seria dos números naturais, entendeu? Então, o conjunto é isso. O conjunto ele sempre vai ser um agrupamento, uma coleção de algo, que normalmente vai ter vai ter umas características que serão semelhantes, entendeu? Agora que já vimos o que é conjunto, já vimos ele por uma definição e também vimos alguns exemplos, vamos para uma parte muito importante, vamos para a sua construção. Como funciona? Vamos destrinchar esses exemplos que eu deixei aqui para a gente saber passo a passo como funciona eles. Inicialmente, antes de qualquer coisa, todo conjunto ele precisa ter um nome, que vai representar um conjunto. No caso aqui seria o A. Deixa eu só colocar a canetinha vermelha que fica mais fácil a identificação. Esse A, ele seria o quê? O nome. E esse nome desse conjunto, qualquer conjunto, ele vai ser representado por uma letra, tá? Qualquer conjunto que seja, ele vai ser representado por uma letra. E essa letra sempre vai ser uma letra maiúscula, ou seja, uma letra maiúscula, nada de letra minúscula, sempre maiúscula. Perfeito. E aí, para a gente adentrar dentro desse conjunto, para a gente representar que a gente está mexendo com o conjunto, a gente sempre tem que ter as chaves, tá vendo? Que seria essa parte aqui. Essa chave, ela vai prender, vai delimitar os elementos ali dentro do conjunto, entendeu? Então, cuidado na hora ali de identificar o conjunto para você não escrever como parênteses, como colchetes, porque tem essa diferença. Conjunto, a gente vai estar ali mexendo com as chaves, entendeu? Agora que já sabemos que todo conjunto ele é representado por uma letra maiúscula e nesse conjunto, quando a gente for escrever ou identificar, ele vai ter o quê? As duas chaves, entendeu? E entre essas chaves vão ter os elementos. Esses elementos que eu trouxe aqui no meu exemplo são três palavras, tá vendo? Carro, casa e lápis. E aí tem duas observações que eu quero deixar aqui para vocês. A primeira é que quando se trata de palavra ou letra na parte dos elementos, precisamos sempre escrever com letra minúscula, entendeu? E a segunda observação é que, se eu pedisse para você escrever os elementos da palavra casa, ou seja, agora a casa ela não será um elemento em geral. A gente vai dividir as letras por parte, ou seja, cada letra dessa palavra seria um elemento, entendeu? E na hora da escrita, a gente não pode repetir as mesmas letras. Ou seja, como a gente faria essa parte aqui? A gente colocaria C, A e, por fim, o S, entendeu? Então, aqui é uma parte muito simples, mas que você não pode esquecer. Sempre que se trata de os elementos de uma palavra, se repetir a mesma letra, você tem que lembrar que, não posso repetir aquela mesma letra. Então, a gente só vai escrever aquela letra apenas uma vez. Para aqueles que ficaram até o final, vou estar deixando um desafio aqui. Eu quero que vocês falem o conjunto das letras da palavra matemática. E eu vou estar deixando a resposta nos comentários, tá? Valeu!